Abra sua Bíblia, Atos capítulo 4, verso do número 18 ao verso número 20, será o texto que leremos para a reflexão dessa noite. Eu leio na versão da linguagem de hoje, você pode me acompanhar aí na sua versão. Diz assim a palavra do Senhor. Então os chamaram e ordenaram duramente que não falassem nem ensinassem nada a respeito de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem diante de Deus. Devemos obedecer aos senhores ou a Deus? Pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Amém. Que o Senhor assim abençoe a leitura dessa palavra. Dando continuidade, então, ao texto de Atos, vimos no último domingo o momento em que Pedro e João, entrando no templo, a porta do templo, curam um aleijado, e aquele aleijado entra saltitando, adorando a Deus no templo. E a sequência do texto, se você ler em casa, você vai ver que Pedro então tem a oportunidade de trazer uma grande mensagem ali no templo, e quando ele começa a anunciar a palavra do Senhor, quando ele começa a pregar essa mensagem de poder e arrependimento, no verso número 16 ele diz, no capítulo 3, foi o poder do nome de Jesus que deu forças a este homem. O que vocês estão vendo e sabendo foi feito pela fé no seu nome, pois foi a fé em Jesus que curou este homem em frente de todos vocês. Ou seja, Pedro está anunciando que foi a fé em Jesus que fez com que aquele aleijado se levantasse, com que aquela cura acontecesse naquele momento. E a partir dali ele começa então a falar, a pregar, e o texto diz que muitas vidas se rendem aos pés de Cristo naquele dia. Mais ou menos 5.000 pessoas se rendem a Cristo naquele dia. E isso começa a incomodar, porque eles estão dizendo e ensinando o arrependimento. Eles estão ensinando que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E isso começa a incomodar a liderança religiosa e política. E no capítulo número 4, logo no início do verso número 1, os sacerdotes, os guardas, o guarda do templo, eles começam a se aproximar, e então eles pegam e levam Pedro e João, e eles assim são colocados diante deles, eles são presos. E no verso de número 7, eles perguntam: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Pedro e João estão diante das autoridades, e eles questionam a quem eles estão reivindicando a autoridade para curar aquele homem. Então, o verso 8 diz: Pedro, cheio do Espírito Santo, responde àquelas autoridades. No verso número 12 ele diz: a salvação só pode ser conseguida por meio dele, Jesus Cristo, pois não há outro no mundo inteiro, nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos, por meio do qual possamos ser salvos. É impressionante a postura dos apóstolos. É intrigante a intrepidez, a autoridade com que aqueles homens, no caso de Pedro, um homem provavelmente semi-analfabeto, um pescador, um homem sem letra, mas que fala com autoridade, mas que fala com poder, mas que anuncia a palavra, e quando ele prega a palavra, as pessoas se rendem aos pés de Cristo, porque ele está cheio do Espírito Santo de Deus. E isso começa a impressionar e a incomodar os líderes religiosos, porque eles olham para aquele homem sem letra, para aquele homem semi-analfabeto, pregando com aquela autoridade, e eles dizem: o que é isso? Quem pode dar a ele essa autoridade toda? E ali Pedro e João são colocados diante daqueles homens, e são afrontados por aqueles homens, e são constrangidos por aqueles homens de maneira muito dura,
a não mais falarem de Jesus, a não mais anunciarem essa salvação, a não mais falarem de vida, a vida que Cristo pode dar. Mas o nosso objetivo aqui nas mensagens, nessa série de mensagens, é rever esses atos, ou seja, olhar para esses episódios da Bíblia e entendê-los na sua essência, para que possamos trazer para o nosso tempo e pensarmos o que isso tem a ver com a gente, o que isso tem a ver conosco hoje, no século 21, porque nós somos os apóstolos desse tempo, nós somos aqueles que fomos chamados para viver neste tempo as verdades do Evangelho, a proclamação da vida em Cristo Jesus. E quando olhamos para o nosso país, um país que podemos dizer livre, um país em que podemos dizer que temos liberdade religiosa, digo que podemos dizer porque estamos vivendo um tempo em que as pressões são tão grandes contra aquilo que cremos, que talvez muito em breve nós vamos precisar assumir posturas como essa de Pedro. Talvez muito em breve nós vamos precisar assumir posturas dessas, como a postura de Pedro e João, de realmente afirmar aquilo que cremos. E esse é o desafio que esse texto nos lança. Porque muitos dos nossos conceitos, muitos dos nossos preceitos, ou seja, muitas das coisas que nós não abrimos mão em nome da palavra do Senhor, estão sendo colocadas em xeque por essa sociedade. E aí você, servo de Deus, e aí você que se diz cristão, vai ter que se posicionar. E aí você vai ter que escolher, aí você vai ter que dizer naquilo que você crê. E nós precisamos ter fé, intrepidez e coragem para afirmar essas coisas. Porque nós, cristãos, e eu falo isso com muito orgulho, nós cristãos batistas também, sempre lutamos por liberdade. A história do cristianismo é marcada por guerras em nome da liberdade, em nome da liberdade de expressão. Então nós não vamos ser aqueles que vão acuar os outros, nós não vamos ser aqueles que vamos agir com preconceito em relação a ninguém, nós não vamos ser aqueles que vamos agredir ninguém, porque somos totalmente contra qualquer tipo de violência, mas de forma alguma vamos ficar acuados diante daquilo que nós cremos. De forma alguma vamos nos calar diante daquilo que entendemos como verdade. E diante desse texto nós precisamos entender que não importam as consequências disso. Você precisa saber no que você crê. E você precisa estar disposto a pagar um preço, se for preciso, para declarar aquilo que você crê. Porque a palavra do Senhor é muito clara quanto a coisas que são pecado, ou seja, coisas que nos afastam do Senhor, coisas que desagradam o coração de Deus. E a sociedade tem tentado de maneira muito sutil colocar na mente das pessoas que essas coisas podem ou não, de repente, não é por aí. E como é que vai ser? Qual vai ser o seu posicionamento? Qual vai ser a sua atitude? Revendo os nossos atos, para que possamos mostrar aquilo que cremos, com autoridade, com intrepidez, com força sim, com a ação do Espírito Santo de Deus, nunca contra as pessoas, porque em momento algum Jesus se posicionou contra as pessoas. Em momento algum nós precisamos nos posicionar contra as pessoas. Ou seja, quando declaramos que o homossexualismo é pecado, não estamos dizendo que abominamos os homossexuais, muito pelo contrário, são amados do Senhor como nós. Quando dizemos que corrupção é pecado, não estamos dizendo que vamos abominar os corruptos, não. São pessoas que precisam do amor de Deus como nós. Por isso precisamos distinguir o que é o pecado e o que é o pecador, porque se não distinguirmos isso, eu mesmo não vou ter nenhuma condição de subir aqui, porque eu sou tão pecador quanto você e quanto essas pessoas.
Mas a diferença está no fato de que nós olhamos para a nossa vida e nos arrependemos dos nossos atos a cada dia e procuramos viver uma vida agradável ao Senhor. Isso não nos faz perfeitos, mas não podemos permitir que aquilo que é pecado, aquilo que é errado, aquilo que nós cremos, seja colocado numa bandeja e entregue como se não fosse nada demais. Esse é o tempo em que a igreja precisa se posicionar. Esse é o tempo em que os apóstolos de hoje precisam dizer. Homens simples, como Pedro, como João, talvez sem grandes letras, mas com autoridade espiritual. Esses homens e mulheres de hoje somos eu e você. Mas isso tem um preço. E para fazer isso você vai ter que pensar e refletir sobre algumas coisas. E a primeira coisa que eu quero que você pense é o seguinte: não é possível agradar a todo mundo. Isso é uma realidade. A gente não pode agradar a todo mundo. E isso é quase que um constrangimento que a gente vive, né? Porque quem é que gosta de ser mal visto? Quem é que gosta de ficar mal com os outros? Quem é que gosta de ser colocado de lado? Ninguém. Então a gente acaba naquela tendência de querer, né? Fazer uma coisa que agrada aquele ali e fazer outra coisa que agrada aquele outro ali, para poder ficar bem com todo mundo. Porque ninguém gosta de ser o chato, né? Ninguém gosta de ser aquele que é insuportável. E nem eu estou dizendo para você ser o chato, nem eu estou dizendo para você ser o insuportável. Não. Mas eu estou dizendo para você que você precisa saber aquilo que você crê e ser firme naquilo que você crê. E a partir disso, talvez você desagrade algumas pessoas. E por que você precisa mudar a sua opinião para agradar as pessoas? Você precisa ser firme, você precisa ser seguro, você precisa conhecer a palavra e entender que Jesus não agradou a todo mundo, que Pedro e João não agradaram a todo mundo. Em algum momento eles foram confrontados. Mas sabe, o confronto aqui não é na postura das outras pessoas, mas é na postura de si próprio. Porque o que eles colocam em conta não é como os outros vão se comportar, mas como eles vão se comportar. Ou seja, eles dizem: olha, nós vamos agradar ao Senhor, o que vocês vão fazer a gente não sabe. As consequências disso a gente não sabe, mas nós vamos agradar ao Senhor. Se agradar ao meu Deus te desagrada, o que eu posso fazer? Eles fizeram uma escolha, a escolha de agradar ao Senhor. As nossas palavras, o nosso comportamento, a nossa maneira de ser, precisa sempre estar focada nisso, em agradar ao Senhor. E se em algum momento você vai desagradar alguém, você precisa fazer essa escolha. Seus atos, suas práticas, suas palavras, seu modo de viver, a quem você tem agradado? Aquele que te criou? Aquele que deu a vida por você? Ou você é do tipo que quer estar bem com todo mundo? E aí você, como diz lá na música do pastor Leandro, né? É o crente chuchu. Não tem gosto. Pega o gosto do tempero que é colocado, né? Se vai com bacalhau, tem gosto de bacalhau. Se vai com carne, tem gosto de carne. Se vai com frango, tem gosto de frango. Ou seja, o importante é que todo mundo fique bem. Ou você é um crente giló. Não importa o que coloque, o gosto forte é o seu. Você é que marca. Você é que se posiciona. Você é que diz para todo mundo: olha, eu acredito dessa, eu sou dessa maneira. E é assim que eu sou. Eu convivo com vocês, eu amo vocês, eu acolho vocês, a gente está aqui junto, mas entendam, é dessa maneira, que é nisso que eu acredito. Eu confio na palavra, eu creio no meu Deus, eu me posiciono dessa maneira. Como é que você tem se posicionado? Sabe por quê, meus irmãos? Porque a gente se engana. Sabe como a gente se engana? A gente se engana achando que as pessoas querem ser agradadas quando você muda. Porque na verdade o que ela espera é que você seja firme. Na verdade, o que ela espera é que o seu comportamento revele aquilo que você crê. Essa é a expectativa dela.
Essa talvez seja a expectativa daquela pessoa que mais persegue. Essa talvez seja a expectativa daquela pessoa que está sempre no seu pé, fazendo uma pergunta, mexendo com você lá no seu trabalho, lá na sua escola. Talvez ela esteja fazendo isso com você porque ela quer viver essa vida firmada em absolutos e ela não consegue, porque ela é volátil, porque ela está sendo levada como vento, porque ela está sempre insegura. E ela quer ter uma vida de segurança. E quando ela olha para você e você fala dessa segurança, isso a atrai. Mas aí, se no meio do caminho você vacila, o que você faz? Você quebra o seu alicerce e você quebra o alicerce daquela pessoa que estava olhando para você. Você impede aquela pessoa talvez de chegar até Deus, porque você não foi firme, porque você não foi seguro. E ela tinha essa expectativa. Porque nós vivemos essa expectativa. A segurança do absoluto, da firmeza. Interessante que quando eu estudo ciência, e eu vejo alguns que em nome da ciência falam como se as coisas não mudassem, como se as coisas precisassem ser desse jeito, ou tentando até forjar algumas situações para mostrar a realidade em que creem, porque precisam se firmar naquela realidade. E aí eu penso que verdadeiros cientistas não podem ser pessoas assim, porque a ciência está sempre quebrando barreiras. A verdadeira ciência está sempre mudando, está sempre se ajustando, sempre em busca de coisas novas. E às vezes nessa busca as pessoas ficam meio perdidas, inseguras. Mas quando você assume uma postura firme, quando você consegue viver uma vida segura com o Senhor Jesus, quando você consegue viver uma vida que está além das circunstâncias, que está além daquilo que está acontecendo no momento, isso é admirável, isso é louvável, isso atrai as pessoas, isso espanta as pessoas. Quando alguém no leito de morte não tem medo, porque sabe que a vida está além dessa vida aqui. Quando alguém que está passando por uma enfermidade diz para o médico: olha, doutor, é só Deus que pode dizer quando é o fim da minha vida, isso espanta. Porque como é que essa pessoa pode não ter medo? Como é que essa pessoa pode estar tão tranquila? Está tranquila porque crê em algo que está além do médico. Está tranquila porque tem um absoluto no coração, a certeza de que existe um Deus Todo-Poderoso. Isso espanta as pessoas, isso assusta as pessoas. E nós precisamos ser cristãos assim. E quantas vezes nós estamos oscilantes, quantas vezes nós estamos vacilantes, quantas vezes alguma coisa é anunciada na televisão e só porque é alguém de autoridade está dizendo, só porque é alguém muito famoso que está dizendo, só porque é alguém que parece ter um nível de conhecimento maior que está dizendo, as pessoas se abalam, as pessoas começam a colocar um si. Ah, e se de repente isso for assim mesmo? Como assim? E se de repente for? Qual é a sua base? Qual é o seu alicerce? Em que você crê? Por que você está disposto a dar a vida? Pedro e João haviam alcançado essa esperança, haviam alcançado essa certeza. E quando eles estão diante do Sinédrio, eles têm certeza de dizer: olha, vocês podem até achar que a gente deve ficar quieto, mas nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos, daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós cremos, daquilo que nós experimentamos, daquilo que a gente sabe que é verdade, e não importa o preço que vamos pagar por isso. Não importa o preço que vamos pagar por isso, porque é nisso que a gente crê, e nós estamos seguros. Meus irmãos, o que tem trazido segurança para você? O que tem trazido segurança para você? Seguir Jesus não é fácil. Nunca foi. Nunca será. Ele mesmo disse isso. No mundo, tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E quando eu vejo servos de Deus tão dependentes do materialismo, tão ligados às coisas naturais, eu fico pensando: e quando isso ruir? E se o desemprego vier?
E se a crise realmente tomar conta? Será que a gente vai ver cristão pulando de prédio? Será que a gente vai ver cristão dando tiro na cabeça? Será que a gente vai ver cristão desesperado porque não sabe o que fazer? Será que nós estamos presos a essas coisas? Será que a gente vai ver cristão com medo da perseguição? Pastor, mas se eu falar isso lá no meu trabalho, se eu disser que eu acredito nisso, de repente eu vou ser mandado embora, e eu não sei como é que eu vou me sustentar. Meu irmão, quem é que te sustenta? Quem é que te sustenta? Quem é que te mantém de pé? É o seu chefe? É o seu emprego? É nisso que você confia? No seu salário? Pedro e João não estavam nem aí porque eles poderiam sofrer, porque eles tinham valores eternos e eles não podiam deixar de lado a Cristo por qualquer coisa. Cristãos na história viveram grandes momentos, momentos de glória, momentos de grandes vitórias, mas também viveram momentos de lutas, mas também viveram momentos de dor, mas também viveram momentos de sofrimento. Eu vejo que esse talvez seja o tempo em que nós precisamos nos posicionar e estar dispostos a sofrer as consequências disso. Talvez esse seja o tempo de provar aqueles que realmente creem, de provar aqueles que realmente são fiéis, de provar aqueles que realmente não vão abrir mão de Jesus. Lá em Hebreus capítulo 11, a partir do verso número 32, na galeria dos heróis da fé, Jacó, Isaac, José, Abraão, Moisés, o texto começa a falar de outros: Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel. Pela fé lutaram contra nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhe havia prometido. Mas o texto também começa a falar de outros casos. E lá pelo verso número 35 do capítulo 11 de Hebreus, ele diz: eles recusaram ser postos em liberdade, a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Alguns foram insultados e surrados, e outros acorrentados e jogados na cadeia. Outros foram mortos a pedradas, outros cerrados pelo meio, e outros mortos à espada. Andaram de um lado para o outro vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Eram pobres, perseguidos e maltratados. Andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não era digno deles. O mundo não era digno deles. Estavam sofrendo, estavam padecendo, porque criam em Jesus, porque tinham convicção de que o sacrifício de Cristo na cruz foi suficiente para dar a eles uma vida abundante, uma vida verdadeira, que nada poderia substituir. E se isso fosse levá-los à morte, que os levasse, porque é a morte do físico por uma vida eterna com o Senhor. Você acredita nisso? Irmãos, como essa mensagem tem sido pouco pregada? Porque as pessoas estão tão ligadas a tudo aqui, porque a gente fica preocupado com os nossos filhos, com o que eles vão ser no futuro, a gente fica preocupado com o que a gente vai ter amanhã, a gente está tão preocupado com tanta coisa, e talvez estejamos perdendo aquilo que é a essência do ser cristão, daquilo que nós realmente cremos, daquilo que deveria mover a nossa vida, levar essa mensagem de amor e esperança às outras pessoas. Talvez alguém que está sentado aqui, meio perdido, meio sem saber o que vai ser, o que vai fazer, e hoje está ouvindo essa mensagem de alguém que deu tudo por Jesus, porque confiou, porque creu que havia uma vida plena, uma vida abundante, muito melhor e muito maior do que qualquer outra coisa. E essa vida não começa depois da morte, não. Essa vida começa aqui. Começa quando você se sente seguro, começa quando você se sente em paz, começa quando as circunstâncias da vida não abalam a sua alma, não te enchem de estresse, não te deixam desesperados. Começa aqui essa vida plena,
essa vida abundante de confiança no Senhor. Você tem experimentado isso? Você tem experimentado isso de verdade? Se você não tem, dê esse passo hoje. Dê esse passo hoje. Importa obedecer a Deus e não aos homens. Dê esse passo hoje, de assumir uma postura firme por Jesus, de não abrir mão daquilo que a palavra de Deus diz. Dê esse passo hoje de pagar o preço, talvez um preço duro, diante das pessoas que te cercam. Mas talvez seja você pagando esse preço, que você vai atrair essas pessoas para você, e elas vão te procurar e dizer assim: o que aconteceu? O que faz você ter tanta convicção? Porque eu quero isso. Porque eu preciso disso. Às vezes a gente olha para religiões radicais e não entende por que elas crescem tanto. Eu digo, um dos motivos por que elas crescem tanto é porque as pessoas estão precisando de firmeza. As pessoas estão precisando disso, elas estão carecendo disso. Elas não aguentam mais ter tanta coisa à sua disposição e no final perceber que tudo isso que está à disposição não está trazendo felicidade, não está gerando vida. Então elas encontram alguém com algo firme e elas se agarram àquilo. E assim muitos estão se agarrando a coisas que nós achamos e nós compreendemos e nós vemos pela palavra do Senhor que não tem nada a ver com a liberdade em Cristo Jesus. Mas elas estão se agarrando a isso porque a igreja do Senhor está calada. Porque a igreja do Senhor não está querendo pagar o preço. E nós somos os apóstolos desse tempo e precisamos declarar que vamos pagar o preço para dizer ao mundo que só há vida em Cristo Jesus, para levar essa mensagem de salvação, de alegria, de esperança a todo aquele que crê e se render aos pés da cruz de Cristo. Você já deu esse passo? Então seja firme na sua decisão. Eu quero convidá-lo a orar nesse momento. Baixar a sua cabeça. Porque você não pode falar daquilo que você não viu. Você não pode testemunhar daquilo que você não vive. Pedro e João foram firmes porque eles estavam com o coração cheio do Espírito Santo de Deus. E para que você seja firme, você precisa estar com o coração cheio do Espírito Santo de Deus. Assuma uma postura firme diante do Senhor e das pessoas, e você vai ver o mundo à sua volta sendo transformado. Nós não estamos aqui para agredir as pessoas, nós não estamos aqui para ofender ninguém, mas não podemos abrir mão daquilo que cremos, porque é desta forma que muitos serão livres para a glória do Senhor Jesus. Será que existe aqui essa noite alguém que precisa ter esse passo firme diante do Senhor? Então faça isso nesse momento em oração. Faça isso em oração nesse momento. Pai de amor, quando olhamos esses homens que deixaram tudo para seguir ao Senhor, nada mais tinha valor na vida deles a não ser agradar ao Senhor, mesmo que por isso fossem chicoteados, fossem martirizados como todos eles foram, eles não abandonaram ao Senhor. Olhamos para eles e vemos que neste tempo nós precisamos nos posicionar. Quando muitos querem destruir a família, quando muitos, ó Deus, querem trazer uma vida de mentira dizendo que é verdade, quando muitos querem de maneira disfarçada colocar e impor para nós coisas que contrariam a Tua palavra, nós, os cristãos, os apóstolos desse tempo, precisamos declarar aquilo que cremos. Mas para que isso aconteça, precisamos estar cheios do Teu Espírito Santo. Enche-nos do Teu Espírito Santo, Pai. Dá-nos ousadia e intrepidez, porque isso vai gerar vida nas pessoas, como gerou naquele tempo. E veremos muitos e muitos se rendendo aos Teus pés, porque é isso que o Senhor quer, trazer vida, vida plena e vida abundante a essas pessoas. Não importa o que elas sejam, não importa como elas estão, importa aquilo que o Senhor tem poder para fazer e para mudar, restaurando vidas, restaurando famílias, restaurando relacionamentos. Usa-nos, Senhor. E se aqui nessa noite existe alguém que está dando esse passo dizendo: eu me rendo a Ti, Senhor Jesus, porque eu quero viver essa segurança, receba-o, Pai, receba-o como Teu filho
e cumpre a promessa de estar com ele, com ela, conosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.